Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus e os ouvintes da Palavra de Deus nesta tarde, uma boa tarde de salvação. Nessa tarde eu venho gravar esse vídeo. Eu quero falar da Palavra do Senhor que se encontra em Salmo 51, o capítulo e o versículo. Eu quero falar a partir do 10. Na verdade é o 11 e o 12, mas eu quero falar a partir do 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O 11. Não me repulse da tua presença, nem me retire o teu Espírito Santo. Essa palavra é uma palavra bem conhecida, a qual muitos têm falado nas igrejas, sobre esta palavra. E muitos de nós, evangélicos, têm pedido ao Senhor, E muitas das vezes chegamos até a dizer, pode me faltar tudo, menos a presença do Senhor. Realmente, a presença do Senhor não pode faltar em nossas vidas. Mas nessa tarde eu quero te perguntar, nesta tarde, tem orado? Tem buscado a Deus? Tem dobrado o seu joelho para sentir a presença de Deus? Porque muitas das vezes nós vamos para a igreja, é bom louvar, é bom ler a palavra de Deus, explanar ela, Mas eu quero saber se nós sentimos essa presença vinda do nosso coração para o coração de Deus. Por que eu lhe pergunto? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi era segundo o coração de Deus. Davi, ele tinha intimidade com Deus. Davi buscava, Davi orava. E eu separei uns contextos aqui, uns contextos bíblicos, que fala sobre a presença de Deus. Mas antes eu quero falar da história de Davi. Como todo mundo sabe, Davi, ele tinha um chamado na vida dele. Para quê? Para ser rei. Deus, ele tem chamado em nossas vidas, mas ele também tem propósito conosco. E como Deus tem propósito conosco, é necessário que nós tenhamos também propósito com Deus. Nós tiramos nosso tempo para Deus. Porque, de repentemente, talvez não é só assim, eu vou dobrar os meus joelhos, agora eu vou tirar um tempinho para Deus. Vou dobrar o meu joelho e vou orar. Mas eu quero te dizer, nessa tarde, que não é somente uma oração para ficar debaixo do teto, mas sim uma oração que chega ao coração de Deus. Uma oração de alma, deixada, entregada no altar. Porque hoje em dia, irmãos, é difícil até a gente ver um crente chorar. Mas não é chorar de emoção, é chorar de alegria. É chorar de sentir a presença de Deus. Nós queremos sentir a presença. E não queremos que Ele retire a presença dEle em nossas vidas. E para que a presença do Senhor continue em nossas vidas, é necessário que nós se derrame a Ele, que nós entregamos tudo no altar dEle, de alma, Porque a própria palavra do Senhor diz que nós temos que nascer de novo. E para nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Nós temos que nascer, nós temos que batizar, descer as águas, mas também todo dia ser renovado no Espírito Santo de Deus, através da palavra do Espírito. E Davi pediu que não retirasse o Espírito Santo dele. E nós só podemos ter essa presença lendo a palavra do Senhor, firmando nossos pés na palavra do Senhor Jesus, firmando o nosso coração, que Ele também diz, guarda a minha palavra na tábua do teu coração.
Nós não podemos só ler por ler. É muito fácil, muitas pessoas têm facilidade de gravar um versículo e de repente citar esse versículo, mas nós devemos guardar na tábua do nosso coração, para cada vez que nós lembrarmos, nós se regozijar na palavra do Senhor. Regozijo na palavra do Senhor é intimidade com Deus. E Davi tinha essa intimidade com Deus. Por isso, ele era segundo o coração de Deus. Nesse relato, eu quero dizer que Davi, ainda jovem, como todos sabem, ele era pastor de ovelha e ele pastorava aquelas ovelhas raquíticas, aquelas ovelhas aleijadas, aquelas ovelhas que ninguém dava nada por ela, ninguém queria comprar porque eram doentes. Mas Davi pastoreava aquelas ovelhas com maior amor e carinho. Ele não pastoreava aquelas ovelhas, com indignação, ele pastoreava com amor. E eu quero te perguntar nesta tarde, o que nós estamos plantando? Qual é a semente que nós estamos plantando para adquirir a presença de Deus? É a semente do amor? É a semente da fé? A fé, aquela semente que Abraão plantava no deserto? A caminhada de Abraão foi grande no deserto e a semente que ele plantou foi o da fé. Ele nunca desistiu da fé. Nós plantamos a semente, que é a palavra de Deus também, aos corações, quando nós deixamos essa palavra chegar aos corações carentes, necessitados da palavra de Deus, precisando de uma libertação, de uma cura espiritual e cura material. Mas nós temos que plantar essa semente com amor e com fé e sempre regar. Eu quero te perguntar nesta tarde, você está regando a sua semente? Às vezes a gente planta uma planta e regamos ela com água para que ela cresça. E a semente que você está plantando? A palavra do Senhor também tem essa passagem que diz, que muitos vão plantando com lágrimas, e depois para colher os feixes, Então, eu saí fora um pouquinho aí, porque por esse capítulo aí eu já passei, mas não guardei ele bem. Eu tenho que procurar ele, ler para me explicar direitinho, Mas nós temos que plantar muitas das vezes com lágrima, porque nós sabemos que nós passamos por muitas tribulações, E temos que plantar com lágrima. E para regar essa fé, para cultivar essa fé, tem que ser com lágrima, com alegria. Porque nós plantando com lágrima, mas nós vamos colher com alegria. Por quê? Porque toda vez que nós falar a palavra do Senhor, nós vamos falar com amor, com alegria no coração, com regozijo na alma. E quando Davi era moço, ele era pastor de ovelha, pastoreava essas ovelhas, e ali estava Davi. Então, existia o profeta Eli, o sacerdócio Eli, que após ele ficar já numa certa idade, os filhos de Eli, eles começaram a bagunçar, eles começaram a andar fora, do caminho. Eles começaram a se curvar diante de outros deuses. E Deus disse para Eli que ia bater toda a casa de Eli. Por quê? Porque não estava mais no contexto dele, não estava mais plantando a semente, que ele prometera aos pais de Eli, E Eli foi um grande sacerdócio. E agora, Deus fez chamar a madre de Ana, e Ana, passou
por calamidades com Penina, né? Para também, né, criar um propósito com Deus. Deus já tinha esse propósito com Ana, mas era necessário que partisse dela esse querer, essa vontade, esse propósito. Porque nós temos que ter propósito com Deus para Ele realizar o propósito dele em nossas vidas. E Ana, né, chorou aos pés do Senhor, clamando por um filho. E esse filho ela entregaria ao Senhor numa certa idade. Esse filho foi Samuel, também que veio a ser sacerdócio logo após a partida de Eli. E Samuel já, né, já ter traçado essa trajetória, essa caminhada de sacerdócio, né? Agora Deus incube ali a Samuel, dá essa incumbência para ele de ungir Davi a rei. Deus mandou, né, ungir Davi a rei. Por quê? Porque aquela cidade de Judá, ela estava sem rei. Não tinha rei naquela cidade. E ali era regida por sacerdócio, que era o sacerdócio Eli, né? E com grande respeito, né? A palavra vai nos dizer que ali falava muito sobre a arca. E a arca de Deus era guardada pelos sacerdócios, né? E esse sacerdócio era Eli, né? E já estava passando por Eli. E agora veio para as mãos de Samuel, né? Ela foi retirada dali e, né, pelos filhos de Eli, outros lugares, né? Tomou de Israel a arca, que é a arca da aliança. Eu quero falar também sobre essa arca, que dentro dessa arca ali guardada, estava ali, dentro dessa arca, a tábua dos 10 mandamentos, né? Porque nós sabemos que hoje existe a Bíblia, que é a palavra de Deus, mas na antiguidade foi escrito na tábua de Moisés, a palavra do Senhor. Então tinha ali a tábua dos 10 mandamentos, tinha o cajado de Arão e tinha também, né, o maná. Hoje, para nós, esse cajado se encontra aqui dentro da palavra do Senhor, porque tudo que nós queremos tem aqui na palavra do Senhor. Ela é vida e vida com abundância. Hoje, esse cajado, para nós, está na palavra. Os 10 mandamentos se encontram na palavra. E também o maná. Porque Jesus, ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. E este pão está aqui. A palavra sacia a nossa fome e a nossa sede. A palavra, ela é água para aqueles que buscam. Ela é até mesmo a palavra que transforma, né? Como Jesus transformou a água em vinho, né? Simbolizando a transformação de um homem, a transformação do homem carnal para o espiritual. E é essa palavra, que é a palavra do Senhor. E Davi ali foi ungido a rei. Mas Davi não sabia que ele foi ungido a rei, né? Foi chamado todos da casa de Jessé. E Davi não sabia. Ele só recebeu a unção. Deus ordenou Samuel ungir Davi, mas ele não sabia que ele tinha sido ungido a rei. E por certos momentos ele continuou pastoreando as suas ovelhas, né? Só que nem os irmãos de Davi, nem o pai de Davi sabia que Davi tinha matado um urso, que Davi tinha matado um leão. Não sabia que Deus era com Davi.
Deus já havia escolhido Davi, né? E aquele povo, eles queriam um rei. Mas antes de ungir Davi, o povo clamava pelo rei. E foi quando, né, Samuel ungiu Saul como rei. E Saul, ele já começou mal, porque ele já começou com a desobediência. Deus mandou que ele, né, cuidasse de tirar tudo daquela cidade, entendeu? Tudo daquela cidade. Que passasse a espada, nem rei, nem cavalos, nem nada, nem animais, nem nada. Mas ele, né, achou que ia se dar bem com isso, com os animais, ovelhas, e também poupou a vida daquele rei. Né? O que acontece? Né? Deus já arrependeu de ter ungido Saul a rei, né? E Deus tinha levantado Saul a pedido do povo, mas logo em seguida Deus já estava observando Davi. Ele ainda é jovem e Saul continuou reinando como rei, mas sempre fazendo o que era bom aos olhos dele. E chegou o momento que Deus manda Samuel ungir Davi e escolheu ele para reinar aquela nação. Não é diferente conosco. Nós temos um chamado de Deus. Nós temos missões. E para cada um de nós, Deus tem uma missão a cumprir em nossas vidas, a se realizar conosco. Na antiguidade, tinha os sacerdócios, os profetas, para estar ali orientando aquele povo, né? E Samuel era um profeta de Deus, né? Agora existia o rei Saul e Davi foi ungido a rei, mas Saul ainda estava reinando sobre aquela terra. E Davi já tinha recebido a unção de rei, ainda jovem. E foi ali, ainda jovem, na sua juventude, né, pastoreando ovelha, que ele matou um urso e um leão. E eu creio que ele não matou por renome, porque se ele tivesse matado por renome, quando ele chegou até aquela cidade e viu aquele gigante chamado Golias, ele tinha dito: eu matei um rei, eu matei um leão, um urso, eu vou matar esse gigante, porque eu posso. Mas não. Davi, ele simplesmente, os pais daqueles jovens estavam preocupados com eles, porque eles estavam juntamente com o rei Saul, os filhos de Jessé. Os 3 filhos de Jessé estavam com Saul, com o rei Saul, e ele mandou que Davi fosse levar comida para eles e observasse como eles estavam sendo tratados, como estava se passando, como estava indo a vida deles, né? E trouxesse notícia para ele. E assim Davi fez, foi levar comida para seus irmãos. Chegando ali, Davi viu aquele reboliço, uma grande repercussão naquela cidade. Havia um gigante e aquele reboliço só aconteceu para se cumprir a palavra do Senhor e Davi se tornar rei. Era necessário que acontecesse aquele reboliço. Ali naquela cidade havia um gigante. Então Saul disse ao povo: quem matar esse gigante, né, ia ser coberto de ouro e também ia ter a possibilidade de casar com a sua filha. E quando Davi ele chega,
ele perguntou e disseram para ele: vai casar com a filha do rei. Davi se entusiasmou. Ele nem sabia que ele já era rei. Ele já tinha sido ungido rei por Deus. Quantos têm um chamado e ainda não entendeu o seu chamado? Muitos estão levando, empurrando com a barriga, né? Ainda não entendeu o querer e a vontade de Deus. Fecha os olhos para muitas coisas, né? Deixa passar, né? E Deus, como Ele tem propósito, tem chamado e propósito em nossas vidas, Ele continua mantendo firme o propósito dele conosco. Mas é necessário que nós buscamos: Deus, qual é a tua vontade em minha vida? Qual é o teu querer? Eu me coloco ao teu expor. Eu me coloco à tua vontade. Né? Porque Davi, ele logo disse, ele se propôs em matar aquele gigante, né? E ele sabia que ia se casar com a filha do rei, Saul. E aí, Davi, né, disse para aquele gigante que eles iam com espada, com pau e espada, mas ele, em nome do Senhor Jesus, ele cultivava a sua fé, porque assim como ele matou o urso e o leão para não tragar aquelas ovelhas, ele confiava no Deus vivo. A certeza estava plena de vencer no nome do Senhor Jesus. Então Davi não tinha espada. Ele usou a estratégia de uma pedra e a funda, né? A palavra do Senhor assim nos registra que, né, ele usou aquela pedra com a funda e fez o gigante cair ao chão. A pedra não matou o gigante, a pedra feriu o gigante. Derrubou e feriu o gigante. Mas Davi matou o gigante puxando a espada dele da cintura, a espada do próprio gigante, e cortou a cabeça do gigante. E assim se cumpriu a palavra do Senhor. Agora ali, Davi teve uma luta travada com Saul. Por quê? Saul continuava sendo rei. Mas Saul não tinha unção mais. Agora quem estava com unção era Davi. E ali, né, veio-se passando do primeiro capítulo de Salmo até o 51, aonde que se encontra o 11, que diz: não me repulse da tua presença. Não me repulse da tua presença. Davi, ele estava em aflição quando ele pediu para não repulsar ele da sua presença, da presença de Deus. Qual era a aflição de Davi? Davi agora havia pecado. Muitos têm pregado sobre essa palavra que Davi pecou quando matou o marido de Betseba, né? E a tomou como esposa. Mas Davi se arrependeu grandiosamente. Ardentemente ele se arrependeu. E ele pediu que Deus não retirasse o espírito dele e nem repulsasse da presença dele. Davi, ele vinha do primeiro capítulo até o último salmodiano. Cada salmo, muitos em agradecimento, outros pedindo socorro, como o Salmo 70, apressa-te ao Senhor em me socorrer. Em cada momento ele salmodiava a Deus, né? Sempre ali na presença do Senhor. Tudo que ele ia fazer, sempre botando Deus acima de tudo. Mesmo ele sendo rei, ele se curvava, ele se humilhava, mesmo sendo rei. Por quê? Porque ele colocava Deus acima de tudo. E Deus não deixava de ouvir os pedidos de Davi.
mesmo colocando a espada sobre a casa de Davi, por ele ter pecado, mesmo tirando o seu filho, por ele ter pecado, mas Deus não retirou a presença dele sobre Davi. Porque Davi tinha sido ungido e era necessário, né? Deus já conhecia o coração de Davi. Porque Deus, ele olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer. E Davi se arrependeu. E ele pediu para Deus: não retira de mim o teu espírito, não me repulse da tua presença. E hoje nós queremos a presença de Deus, sentir a presença de Deus. Irmãos, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, o coração deles ardiam quando eles falavam de Jesus. E nós hoje vamos para a igreja, será que o nosso coração arde quando ouvimos louvores? Não precisamos estar na igreja para sentir o nosso coração arder, porque eu separei aqui em Jeremias 21. Jeremias 21, que diz assim, né, que Jeremias, ele foi zombado por um profeta, por um sacerdócio e também desculpa, né, o capítulo 20 e o verso 9, que diz assim: quando pensei não me lembrar dele, e de não estar falando seu nome, então isso me foi no coração como fogo. Ele sentiu arder, mesmo ele falando que não queria mais falar, né, de Jesus. Ele estava ali entristecido, angustiado, porque, né, ele foi reprimido por Passu, que era sacerdócio, e ele foi colocado sobre o tronco. E ali Jeremias não queria mais falar, porque se sentiu humilhado, se sentiu oprimido, né, sendo colocado naquele tronco ali, e ali ele não queria mais falar, e logo ele sentiu arder na alma dele e sentiu até os ossos queimarem. Agora imagine, irmãos, até os ossos, né? Nós estamos de pé pela misericórdia do Senhor, porque nós temos o sopro de Deus. Nós temos sopro de Deus em nossas vidas, né? Então, aqui eu deixo para vocês refletir nesta tarde sobre essa passagem, porque como Davi estava em aflição, ele pediu para não retirar a presença dele e nem o Espírito. E assim, ele continuou fazendo aquilo que Deus ordenara a ele. Ele continuou cumprindo a sua missão, né? Eu poderia citar muitos outros versículos aqui na palavra do Senhor, como a sarça também, que ardia e não queimava, né? E eu poderia citar outros versículos, mas o tempo é escasso, porque, né, eu estou no trabalho e eu não posso ir muito além. Então, eu termino esse vídeo perguntando para vocês também, né, quando a palavra
ela é como uma espada de dois gumes, corta de todos os lados, também está cortando para mim, creio que eu estou recebendo. Em nome de Jesus, eu tenho certeza disso, cada um de nós precisamos estar enquadrado nesta palavra. E quando o Senhor nos dá uma palavra maravilhosa para ser explanada, ela já vem ardendo em nossa alma, já vem falando conosco, para transmitir para as pessoas. E assim eu encerro esse vídeo dizendo para você: quer sentir a presença de Deus? Quer ser um evangelho? Quer servir ao Senhor com alegria na alma? Busca mais, ore mais, mas busca de alma, busca intimidade com Deus. Rega essa palavra. Porque hoje em dia, irmãos, é difícil ver um crente chorar. Por quê? Lê a palavra do Senhor, mas será que está sentindo regozijo da palavra do Senhor? Sabe que somos necessários ler, mas será que está regozijando na palavra do Senhor? Porque cada versículo dentro dessa palavra regozija a nossa alma e traz para nós uma grande experiência com Deus. E assim, eu agradeço essa rica oportunidade.